Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para ouvirmos a palavra de Deus e refletirmos, sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o projeto de Deus que está escrito na Bíblia. Irmãos, o que nós estamos vendo aí é o cumprimento de várias profecias que estão escritas na Bíblia. Quando você começa a ler lá no Velho Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o que nós vemos é uma guerra entre pessoas. E não para, é impressionante como que a mente do ser humano é pequena, como que o ser humano é pobre de espírito. E somos todos nós, infelizmente, todos nós temos más qualidades, temos uma personalidade muito fraca para o certo, para o bem. Nós somos muito fortes e poderosos para fazer o mal, para brigar, para xingar, para discutir, para nos irarmos, para ficar com raiva dos outros, com ódio, para criar inimizades. Nós somos poderosos, somos fortes. Para amar, nós somos fracos e perdemos para o diabo todos os dias. Como a palavra do Senhor diz, o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E as pessoas não se dão conta disso, que vivemos em uma guerra contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, como está descrito no livro de Efésios capítulo 6. E vocês têm que aceitar que a palavra de Deus é viva e eficaz. A única verdade que tem na terra é o que está escrito na Bíblia. O resto é conversa de homem que não leva a lugar nenhum. E um dos livros que me chama muito a atenção é Eclesiastes, porque ali você vê o pensamento de um homem que se torna poderoso, se torna rei, milionário, e ele descobre que tudo é vaidade. E é. A gente quer se enganar todos os dias. Por isso vivemos nessa ansiedade, nesse vazio, nesse saco sem fundo que não enche nunca. Por isso vivemos nessa situação que nada se resolve, nada se conserta. Estamos sempre buscando a solução e ela nunca vem. Porque há um louvor da Heloísa Rosa que diz que este lugar é no Senhor. Quando você entender que a sua paz só existirá quando você trouxer a presença de Deus para a sua casa, em primeiro lugar para a sua vida, para o seu coração, para o seu pensamento, você lutar para ter um relacionamento com Deus, você travar uma luta com Deus,
íntima, individual, e clamar a Deus para que Ele possa rasgar o seu coração e entrar na sua vida. Você não pode aceitar a vida ir passando e você continuar sendo como você é, vivendo com o gênio que você tem, que as pessoas que convivem com você mostram para você, mesmo aquelas que estão erradas, que muitas vezes estão mesmo erradas e acabam te prejudicando, tirando a sua paz, a sua alegria, diminuindo o seu amor, mas elas também estão mostrando que você é que precisa de mudar. Deus diz que Ele nos prova. Muitas vezes Deus deixa a gente passar por determinadas situações, por determinadas dificuldades, por determinados confrontos com o próximo, para que a gente possa evoluir como ser humano, como indivíduo. A evolução não virá coletivamente, a evolução ela é individual, mas você precisa de desejar ela. É uma coisa que você não tem e que você terá quando você desejar ela todos os dias da sua vida. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 8, que diz a palavra do Senhor assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Aqui no versículo 2, você vai ver uma referência em João 19, 25, Mateus 27, 55, Marcos 15, 41 e Mateus 27, 56. E aqui no versículo 2, aqui, quando fala que Maria, chamada Madalena, qual saíram 7 demônios, você vai ver uma referência lá em Marcos capítulo 16, versículo 9. Importante, irmãos, aqui mostrar que Jesus, ele andava pregando e anunciando o quê? A Bíblia, o Evangelho do Reino de Deus, a Palavra de Deus. Não era a palavra do homem, não era a filosofia do homem, não eram vãs palavras saborosas, palavras que todo mundo quer ouvir, não é? A palavra de Jesus, ela doía e ela dói até hoje, porque ela faz parte do projeto do ser humano. Ela fala do ser espiritual que nós somos. As pessoas querem viver só no mundo carnal, acreditando ainda no corpo, na carne, mesmo passando em frente ao cemitério, vendo que está cheio de gente lá, cheio de sonhos. O lugar que mais tem sonhos que não se realizaram são lá no cemitério, né? Mesmo sabendo que o nosso futuro, o futuro desse corpo é a morte, ninguém quer investir de verdade no futuro real, que é a ressurreição e a vida eterna, que para isso você tem que conhecer o Evangelho do Reino de Deus. E aqui diz no versículo 2 que essas pessoas foram curadas de espíritos malignos. Hoje parece que ninguém mais sofre disso.
Entendeu? Hoje você discutir na sua casa, você brigar, você viver rancoroso, é você, porque você é assim. Você não compreende que são espíritos malignos. Maria Madalena, diz a Bíblia aqui, que 7 demônios andavam com ela, dentro dela. Está claro aqui, da qual saíram 7 demônios. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante aqui, que diz aqui que a semente que caiu em terra boa, quando nasceu, produziu fruto a 100 por 1. Quando você olha para você, você tem que ver o tipo de terra que você é. E você vai ver isso observando a sua vida. Um engenheiro agrônomo, um produtor rural, quando vai plantar uma árvore para ele comer daquele fruto, ele vai observar como está a terra, se está faltando calcário, né? O que está faltando naquela terra? Ele vai arar a terra, ele vai aguar a terra, né? Vai molhar a terra e vai plantar. A palavra de Deus, ela vem junto com a igreja para isso, para trabalhar você, entendeu? Por isso que você tem que amar a igreja, você tem que amar a palavra de Deus. Não é amar o homem que está pregando, não. Não é andar atrás de pregador, de palavra de pregador, atrás de cantor, não. Você vem na igreja para encontrar com Deus. Você vem na igreja para ouvir o que está escrito na Bíblia, aquilo que Jesus pregava e o que os discípulos pregavam, né? Então é isso que vai transformar você em uma terra boa. Você tem que desejar isso. O lavrador é você mesmo. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Você vai ver uma referência em Isaías, capítulo 6, versículo 9. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, a semente é a Bíblia. Você vai ver uma referência da semente aqui, lá no livro de Mateus capítulo 13, versículo 18 em diante, livro de Marcos capítulo 4, versículo 13 em diante, livro de Atos capítulo 18, versículo 11, livro de Tiago capítulo 1, versículo 21, livro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Os que estão junto do caminho
E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Olha aqui, irmãos. A pessoa, ela crê, ela vai na igreja, ela lê a Bíblia, mas ela não se firma na palavra, ela não desce de cima do muro, ela não determina para si mesma uma mudança de verdade, ela não deseja amar a Deus de todo o coração, e aí o diabo tira do coração dele a palavra. E sem a palavra, o que acontece com a pessoa? E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Você vai ver uma referência a Ezequiel 33, 31 e Gálatas capítulo 1, versículo 6. Isso aqui acontece demais, irmãos. Principalmente quando se prega nas penitenciárias, nos desafios de drogados, para pessoas que estão lá no fundo do poço, pessoas que estão com problemas sérios de saúde, problemas sérios familiares, né? Quando eles veem o milagre de Deus, veem a presença de Deus, eles se alegram, querem que a igreja abra meia-noite, querem que o pastor prega para eles 2, 3 horas da manhã, ficam naquele entusiasmo, mas não se firmam, não criam raízes, não aceitam a palavra de verdade, e aí qualquer tentação que vem, ele não suporta. Por quê? Porque ele não está firmado na palavra de Deus. E os que estão, e aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Você vai ver uma referência em João 15, 2. Olha, isso aqui é muito interessante, irmãos. A pessoa ouve a palavra de Deus, mas quando ela vai conviver no dia a dia, essa máquina poderosa da sociedade, os amigos, né? Que tem gente que tem vergonha de andar com crente, tem gente que tem vergonha de andar com uma Bíblia, tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, tem gente que tem vergonha de divulgar a palavra de Deus, entendeu? Então, o que acontece? Ele acaba não suportando essa pressão da sociedade, né? Das belezas do mundo aí. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Não é assim, só porque você é bonzinho, você está gostando da palavra, que você vai dar fruto assim fácil, não. Você vai ser confrontado pelo mundo, então você tem que perseverar. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma luta, irmãos, estamos em uma guerra, é uma guerra diária. Enquanto você está dormindo, o diabo está trabalhando para destruir o seu futuro, a sua felicidade. Enquanto você está dormindo aí, sonhando com o pão de cada dia, com um dinheirinho para você pagar as suas contas, os demônios aí do alto escalão do mundo aí, os poderosos, os ricos, estão planejando uma guerra. Não estão preocupados com você, não. E aqui você vai ver uma referência do versículo 15, Mateus 24, 13, Hebreus 10, 36 e Tiago 5, 7. E Jesus diz, e ninguém acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz.
porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Você vai ver uma referência em Mateus 10, 26, Marcos 4, 22, Lucas 12, 2 e 1 Timóteo 5, 25. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Você vai ver uma referência em Marcos 4, 24, Mateus 13, 12. Irmãos, aqui é muito importante, está se cumprindo isso aqui, ó. Não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Hoje todo mundo tem acesso ao que está oculto nesse mundo. Você só segue falso pastor, falso profeta, falso sacerdote porque você quer. Você só vai atrás de político corrupto porque você quer. Porque todo mundo já está sabendo de tudo, não é? Versículo 19: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você vai ver uma referência lá em Lucas 11, 28, Tiago 1, 22. Irmãos, esse versículo é muito importante, porque as pessoas estão muito preocupadas com título, querendo seguir títulos, querendo seguir poder, fama. Para Deus todo mundo é igual. Entendeu? Para Deus todo mundo é igual, desde que você aceite a palavra de Deus e busque praticar ela, busque lutar para praticar a palavra de Deus. Não vai ter ninguém maior do que você aqui na terra, não. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Irmãos, aqui Jesus está dando um exemplo a todos nós. Muitas vezes na sua caminhada, daqui para frente, mesmo você sendo um fiel seguidor, um lutador, vai ter dia que vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter tribulação. E o que Jesus está falando para você aqui? Onde está a sua fé? Jesus não está perguntando o tamanho da sua fé, Ele está perguntando se você tem fé, porque é para você se agarrar na sua fé. Se eles tivessem usado a fé deles, eles não iam temer a tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus estava no barco com eles. Jesus está no barco com você, Jesus está na sua casa com você, Jesus está no seu trabalho com você. É você que não quer ver. É você que esquece que você é um ser espiritual. É você que esquece da aliança que Deus fez com você. É você que esquece que Deus tem um projeto para você. E aí, ao invés de você se firmar na hora da dificuldade, na fé que você tem em Jesus, você
acredita no seu próprio pensamento. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Você vai ver uma referência em Mateus 8, 28. E lá em Mateus 8, 28 diz que são 2 homens, mas isso não contradiz a Bíblia não, irmãos. Porque às vezes um relato aqui de Lucas, né, é diferente um pouco do relato de Mateus. Lucas deu mais ênfase para um homem, e Mateus escreveu que tinha 2 homens. Mas isso acontece em muitos lugares do mundo. Pessoas que moram em cemitério, pessoas extremamente possuídas por demônios, pessoas que comem cadáveres, que têm relação com cadáveres, coisas absurdas, não é? Aqui deixa claro, essa pessoa estava possessa por demônios, eram muitos demônios. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Aí quando a gente lê isso daqui, as pessoas fingem que não estão ouvindo, entendeu? E acham que isso aqui é uma historinha, igual aquela historinha de conto de fada que eles escutam, que isso aqui não é real não. Na casa dela, todo dia o diabo está entrando lá e cirandando na casa dela, fazendo o que quer lá, fazendo o que quer no casamento, no trabalho, e ela não vê que é o diabo não. Só os outros, só antigamente, na época de Jesus, tinha demônio, agora não tem mais não, entendeu? E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Aqui você vai ver uma referência em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, Apocalipse capítulo 11, versículo 7 e Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que ele lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Isso acontece muito, irmãos. A pessoa está na dificuldade lá, está viciada em droga, está viciada em álcool, está endemoniado, espanca a mulher, espanca filho, entendeu? Deus entra na vida da pessoa, a pessoa vai para a igreja, a pessoa muda a vida, os outros ficam revoltados. Eu me lembro que eu ajudava num desafio de drogados, e eu às vezes levava 15, 20 drogados para o monte, 11 horas, meia-noite, para o meio do mato, eu sozinho com 15, 20 drogados lá, cada um pior do que o outro, e o poder de Deus era tão grande que acontecia maravilhas naquele lugar ali, e muitos eram libertos mesmo.
dono do desafio lá, o pessoal que era chefe do desafio, ficavam revoltados, porque o cidadão se convertia. Chegava no domingo a família deles lá, eu trabalhando de graça, eu fazia isso de graça, passava o domingo inteiro, às vezes até 2, 3 horas da manhã lá, sem ganhar nada, nem muito obrigado. Chegava a família deles lá, ficavam revoltados. Virou crente agora, virou crente, entendeu? Então isso acontece muito. Esse relato está acontecendo aqui na Bíblia. Ao invés da pessoa ficar feliz, imagina o coitadinho, tinha uma vida atribulada, uma vida terrível, uma vida desprezível, morando em cemitério, tem um encontro com Jesus, Jesus salva ele, cura, todo mundo tinha que ficar grato por aquela bondade que foi feita com aquela vida. Olha a atitude que eles tomam. Muito bem. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse delas, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, aqui olha só que coisa maravilhosa. Essa mulher, naquela época, se você tivesse uma doença dessa, você não podia nem ficar na sua casa, você não podia conviver com ninguém, você tinha que sair da cidade, você tinha uma vida terrível. Além da doença, você era desprezado, né, por todo mundo, você era considerado uma pessoa impura. E ela já tinha gastado todos os recursos buscando no homem a solução. Isso acontece muito até hoje, né? E Jesus cura ela apenas com uma palavra, né? Apenas com uma palavra. Por quê? Porque ela tomou a atitude de ir ao encontro de Jesus. Ela tomou a atitude de acreditar, de crer no poder e na palavra do Senhor. E entrando ele, ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Irmãos, isso é outra coisa que acontece muito. Quando acontece uma coisa boa com você, todo mundo é seu amigo, né? Todo mundo, você ganha dinheiro, você fica rico, você fica famoso, todo mundo quer ser teu amigo. Você tem um problema, a maioria desaparece. E ainda os que ficam, entre aspas, dizendo que é amigo, decreta a sua derrota, né? Decreta, isso acontece demais, decreta a sua derrota, entendeu? E já vem trazendo a notícia
de morte, entendeu? Mas aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, será salvo. Ainda que o seu corpo físico morra de verdade, você será ressuscitado, se você crer, para viver eternamente. Então crê somente. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém, irmãos?